Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, caros ouvintes e internautas, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 30 de abril. Hoje é dia do jazz. Das 17h30 às 18 horas transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18 horas às 18h30 estamos em onda média nos 1530. Também transmitimos pelo Facebook. Eu sou a Mayra de La Salete, a produção é de Dani Stesky. Temos no som Wojtek, o nosso engenheiro Wojtek, e na câmara temos John Dryden. Esta semana a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Vamos falar sobre a diabetes mellitus, mas antes vamos às notícias. E nas notícias de hoje, incidente em Israel mata pelo menos 45 pessoas. Advogado do líder opositor russo Alexei Navalny foi preso. Tropas governamentais e rebeldes entraram em confronto. Uganda vai cobrar imposto de 12% por acesso à internet. África tem que ficar alerta com crise de Covid na Índia. Morreu a rainha Zulu, Dlamini Zulu. Vamos a Israel, onde pelo menos 45 pessoas morreram esmagadas na quinta-feira à noite num festival religioso no país. Dezenas de milhares de judeus ultra-ortodoxos concentraram-se no túmulo de um rabino do século II, Shimon Bar Yochai, numa cerimónia anual que inclui orações noturnas, canções e dança. Testemunhas disseram que muitas das mortes ocorreram num corredor de acesso de apenas 3 metros de largura no Monte Meron, no norte do país. Entre os mortos contam-se várias crianças. O Ministério da Justiça disse que vai investigar se tinha havido má conduta da polícia durante o incidente. A Rússia... A polícia russa, aliás, deteve por algumas horas o proeminente advogado Ivan Pavlov, que representa o líder da oposição Alexei Navalny. O advogado enfrenta acusações de divulgação de informações de uma investigação preliminar, um crime punível com pena de prisão até 3 meses. Não ficou imediatamente claro a que caso as acusações estão relacionadas. Por outro lado, a Rússia acrescentou na sexta-feira, hoje, à sua base de dados de organizações terroristas e extremistas, a rede política de Alexei Navalny, que se encontra a cumprir 2 anos e meio de prisão. No Chad, tropas governamentais e rebeldes entraram em confronto na quinta-feira numa região do Chad Ocidental, onde o presidente Idriss Déby Itno foi morto no início deste mês, disse um porta-voz. Os combatentes na região deserta de Canem, perto da fronteira do Chad com o Níger, colocam os rebeldes provenientes da Líbia contra as forças leais a uma nova junta militar liderada pelo filho de Déby. Os rebeldes disseram estar a controlar a cidade de Nokou, a cerca de 300 quilómetros da capital, mas não foi possível verificar esta declaração. Entretanto, chegou ontem a Djamena uma delegação da União Africana para avaliar a situação e examinar formas de um rápido regresso a um regime democrático. A equipa permanecerá no Chad durante uma semana. O governo do Uganda anunciou a introdução de um imposto de 12% a dados divulgados pela internet, o que deverá aumentar os preços do acesso no país, onde os consumidores já pagam dos preços mais altos no mundo pelo acesso à internet. A medida foi adotada ontem pelo Parlamento como parte de um pacote de novos impostos. Esta medida segue-se à decisão do governo de proibir acesso ao Facebook em janeiro, pouco antes das eleições, que os Estados Unidos e outros países disseram não terem sido justas ou imparciais. O diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de África, John Nkengasong, avisou que o continente deve preparar-se para um cenário semelhante a um enorme surto de Covid-19, como se está a passar na Índia. O diretor daquele centro alertou que a África depende grandemente de vacinas produzidas na Índia, distribuídas através do programa COVAX, de apoio
a países de rendimento baixo e médio. A decisão da Índia de proibir a exportação de vacinas teve já um impacto nos programas de vacinação em África e isso irá continuar nas próximas semanas e talvez meses. No continente, até agora, foram administradas 17 milhões de vacinas, num continente cuja população é de cerca de 1 bilhão e 300 milhões. E na Índia, entretanto, o número diário de casos da Covid-19 continua a aumentar, tendo-se registrado mais de 386 mil casos nas últimas 24 horas. Meios de informação indianos dizem que o verdadeiro número poderá ser 5 vezes superior. O sistema de saúde do país encontra-se à beira do colapso e muitos parques e zonas de estacionamento foram convertidos em crematórios a funcionar dia e noite para cremar os corpos das vítimas. Vários estados do país esgotaram, entretanto, as suas vacinas, apesar do país ser um dos maiores produtores destas vacinas. Na capital financeira do país, Mumbai, foi anunciado que os outros centros de vacinação vão encerrar por 3 dias devido à falta de vacinas. O Programa Alimentar Mundial avisou de uma situação de fome no sul de Madagascar, onde, segundo disse, crianças estão já a passar fome na sequência de uma seca e tempestades de areia. Entidades oficiais alemãs disseram ter alcançado um acordo com a Nigéria para a devolução dos famosos bronzes de Benim, que foram expoliados da Nigéria no século XIX. Dlamini Zulu, regente da nação Zulu e esposa do recentemente falecido rei Zulu Goodwill Zwelithini, da África do Sul, morreu inesperadamente na quinta-feira, anunciou o Palácio Real. Voz da América, Angola Saúde em Foco. E este é o Angola Saúde em Foco, com hoje, dia 30 de abril, a doutora Nádia Camata, nossa médica residente. Continuamos na Semana Mundial da Vacinação, pelo que espero que quem não tinha as suas vacinas em dia já tenha atualizado o seu boletim. Hoje falamos sobre a diabetes mellitus com a doutora Nádia Camate. Temos perguntas em vídeo que nos chegaram de Benguela, temos reportagens sobre gravidez na adolescência no Zimbábue. Mas vamos já ao tema que nos junta hoje do Estúdio 18 de Washington DC, aqui na Voz da América, para o mundo inteiro. Doutora Nádia, muito bem-vinda de volta. Obrigada, é sempre um prazer. Acho que já tínhamos saudades estas conversas e estas questões a ver com a saúde. Muito obrigada a nós, doutora Nádia. Vamos já aqui a uma questão que eu considero importante antes de começarmos a entrar na diabetes mellitus. Existem diferentes tipos de diabetes, correto? Quais são eles, doutora? É correto, sim, e nós, no início, eu lembro-me quando ainda estava na faculdade, nós ouvíamos, olha, ele é diabético tipo 1, é diabético tipo 2. E depois de entrar no mundo fantástico da medicina, da saúde humana, consegui perceber que, de facto, isso era ensinado também como tal, que existem, para além da diabetes tipo 1, que é muito mais frequente nas crianças, adultos jovens, há também a diabetes tipo 2, que é muito mais frequente já depois dos 40, 45 anos, dependendo do estilo de vida que se leva. E existia ainda uma, das tantas que existem, que era ligada à gestação, que é aquela diabetes um pouco mais passageira, que é a diabetes gestacional. E depois, obviamente, que existem outras que podem ser causadas por drogas, causadas por alguma patologia mesmo da própria célula beta do pâncreas. Portanto, diabetes não há só a tipo 1 e a tipo 2, existem imensas, mas as mais frequentes são precisamente a tipo 1, a tipo 2 e a diabetes gestacional. Doutora, e a diabetes mellitus encaixa-se então na tipo 2, correto? Não, a diabetes mellitus é tipo 1 ou a tipo 2 é chamada de diabetes mellitus. A diabetes gestacional são subtipos, portanto, é diabetes mellitus tipo 1,
tipo 2, gestacional, ligada a drogas, é sempre diabetes mellitus. Muito bem, doutora. Pois bem, hoje temos muito para aprender, porque a diabetes é bem mais complexa do que aquilo que nós pensamos. Doutora, ouvintes e internautas de Benguela têm perguntas para si. Maria de Fátima e Kelina Quayela deixam aqui as suas dúvidas. Tenho medo. Por quê? Uma doença que mata, mesmo é perigosa a doença. As causas, uma das causas é muito açúcar provoca mesmo diabetes. Já gostaria de saber e aprender mais. Eu tenho medo, mas não sei a causa. Doutora, eu antes de mais quero agradecer aqui ao nosso colega João Marcos em Benguela por nos ajudar a ter estas senhoras, Maria de Fátima e Kelina Quayela, em linha e na tela. Portanto, se nos puder responder aqui a estas questões, portanto, as pessoas têm medo da diabetes. Maria de Fátima identifica o consumo de açúcar como uma das causas para a diabetes. Kelina Quayela, por exemplo, diz que não sabe e gostaria de saber mais sobre a doença. Então é assim, nós não podemos culpar o açúcar como o mal da fita. Ou as coisas doces, porque os açúcares, na verdade, nem todos são doces. Nós temos, por exemplo, os carboidratos, de qual é constituído o pão, que é um dos alimentos mais consumidos no mundo, independentemente de ser o pão d'água, o papo seco, o pão árabe, não importa. Tem farinha de trigo, é pão, tem um carboidrato, e os carboidratos também são açúcares. Mesmo que não tenham sabor doce, pode entrar na classificação de açúcar. E às vezes as coisas doces são culpadas da diabetes. Não, eu comia bolos ou bebia refrigerantes. Não é só isso. A diabetes é uma doença que tem muitos fatores ligados à sua gênese, o seu aparecimento. E comer por si só coisas doces não está, para já, na base do disputar desta patologia. Para percebermos exatamente o que é que faz com que a diabetes surja, se é só mesmo o açúcar ou não, estaria a responder de facto às duas questões, do medo que sejam só os açúcares e da outra nossa amiga de Benguela que queria saber mais sobre a doença. Se tivermos que falar da diabetes 1, a diabetes mellitus tipo 1, que é muito mais frequente na camada mais jovem, crianças, adultos jovens e adolescentes, está implicado muito fatores genéticos. O que nós às vezes dissemos não é só fator genético, mas pode haver uma causa autoimune. Isso, destrinçando em linguagem mais comum, era dizer o seguinte: nós temos uns tropas no nosso organismo que nos defendem de tudo. Esses tropas são chamados de anticorpos. Quando existe alguma situação anómala que entra para o nosso organismo, ele dá um sinal e diz: olha, este não faz parte do nosso convívio, é um elemento estranho, vamos destruí-lo. Este é o trabalho dos anticorpos. O que acontece na patologia autoimune? Por qualquer motivo, há uma desinformação entre a tropa, eles não se alinham e o que é nosso, o que é do convívio, o que é vizinho, o que está aí sempre, o que é habitual, não é reconhecido. Na diabetes, o nosso pâncreas e as células beta, que são aquelas que produzem insulina, que é o principal hormônio que não deve estar em falta para que a diabetes se dispare, que se propague e que apareça, ela não reconhece e diz: olha, esse pâncreas que está aí não faz parte do nosso convívio, é um inimigo, vamos destruí-lo. E esses anticorpos destroem, essa nossa imunidade vira-se contra nós. Por isso é que é chamado de autoimune. Isso é muito comum na diabetes mellitus tipo 1. Na tipo 2 também pode acontecer. Antigamente dividiam a diabetes em insulinotratada, que são aqueles que precisam de insulina, que era diabetes tipo 1. E na diabetes tipo 2 diziam que era não insulinotratada. Essa designação caiu em desuso. Por quê? Porque chegamos à conclusão que os diabéticos tipo 2 também necessitam de insulina. Então não podemos dizer que é a diabetes insulinotratada e a não insulino-dependente. Aí neste emaranhado de definições, o que é importante saber é: há fatores genéticos, há um estilo de vida também que facilita, são as pessoas que comem mais,
têm uma vida mais sedentária, não se movimentam e toda aquela energia que é ingerida, independentemente de ser algo doce ou carboidratos, é ingerida esta energia, este tipo de alimentação e não é gasta. A pessoa começa a ganhar peso e depois o pâncreas tem que trabalhar muito mais para poder desfazer esta energia que é ingerida. E se nós não ajudarmos com o exercício físico, o pâncreas cansa-se, fica doente, a insulina não é produzida e depois toda a energia transforma-se em açúcar, dá cabo das células e é chamado então de diabetes mellitus. Todas elas, não é só por comer coisas doces, existem vários fatores que são esses que nos referimos, Mayra. Doutora, portanto, só para resumir aqui, para nós que não estamos na área, qualquer um de nós pode correr o risco de ter diabetes caso o nosso pâncreas deixe de funcionar corretamente e não compramos com uma alimentação saudável ou incluindo exercício físico para equilibrar as coisas. E só mais uma questão, Sim, porque sim. como existe a diabetes mellitus tipo 1, algumas pessoas por uma desinformação de conceitos, se já são adultas e não tiveram diabetes na infância, nem familiares diabéticos, já que têm algum componente genético, dizem não, eu não tive diabetes, portanto estou livre. Não, não está livre, porque ainda existe a diabetes tipo 2, que é de forma muito, 90% mais ou menos, é de forma adquirida. O que quer dizer que não precisa de ter história familiar. Pode só ser mesmo por maus hábitos alimentares, sedentarismo e um estilo de vida com muito stress. Tudo isso pode disputar uma diabetes mellitus do tipo 2. Muito bem, doutora. Nós já vamos voltar assim. Eu queria dar aqui os boas tardes e ler também um ou outro comentário que nos tenham deixado no nosso no nosso Facebook Live. Portanto, dar aqui uma boa tarde especial a Vidaísmo Clássico, a Salésio Martins, a Ismael Miranda, a Santos Nuno Mustas, a Ricardo Mané, António Costa, Juriace Afonso e o Domingos Guerreiro. Ele deixa aqui um comentário que é também sobre a saúde em Angola. Ele diz o seguinte: a situação de saúde pública em Angola atualmente está caótica. O excesso de resíduos sólidos misturado com a água das chuvas e a falta de higiene em alguns mercados informais de onde saem os alimentos da maioria seria um caso de estudo para muitos estudantes do fim de curso e jornalistas investigadores. Portanto, ele está aqui a deixar um recado à classe jornalística sobre jornalismo de saúde, porque também existe, não é? Também existe jornalismo de saúde e é aqui este Angola Saúde em Foco demonstra exatamente isso. Nós vamos agora voltar a Benguela, onde temos as perguntas por vídeo de José Manuel e sobre o que ele pensa em relação às causas da diabetes. Porque sim, doutora Nádia, há muitas questões sobre as causas, há muitas dúvidas. Aqui vai José Manuel. Ouvi falar das diabetes, é uma doença crônica, uma doença que não tem cura e ela é uma doença mesmo muito perigosa. Tem medo da diabetes? Sim, temos medo porque tudo que mata a pessoa tem que ter medo. Sim, quem não gosta de viver. As causas são o álcool também leva o diabetes. Muitos que pensam que o álcool não traz diabetes, porque o álcool leva muito açúcar, principalmente o uísque. Doutora Nádia, aí está, mais uma vez o açúcar, aqui o culpado, mas José Manuel toca aqui nesta questão do consumo de álcool, especialmente o whisky. Mais uma vez, antes de dar a palavra à doutora Nádia Camate, eu quero agradecer ao nosso colega João Marcos por nos ajudar a ter o Sr. José Manuel em linha e na tela. E caso aqui os nossos internautas ou os nossos ouvintes queiram ter a sua questão em vídeo no próximo programa, enviem para o WhatsApp da VOA. É mais 202 251 9466. Mais 202 251 9466. Portanto, o Sr. José Manuel associa a diabetes ao consumo de álcool, especialmente whisky. Doutora Nádia.
O consumo de álcool tem uma direção muito precisa. Como eu disse há pouco, nós temos um órgãozinho lá atrás, nas costas, que é chamado de pâncreas. Esse pâncreas, existem células que são saquinhos que produzem a insulina. Essa insulina é um hormônio, portanto, é algo importante para fazer com que o açúcar entre para as células e não esteja a circular e é transformado em energia. Para termos energia para estudar, para pensar, para fazer exercício físico, para correr, não importa. Mas para termos energia, porque todas as células precisam de energia. Por isso, por exemplo, quando estamos a estudar, durante muito tempo, estamos parados a estudar, não estamos a fazer exercício físico. Mas o nosso cérebro precisa de energia. E depois de algum tempo de estudar e captar algumas lições, parece que temos necessidade de comer algo doce. E é o nosso organismo a pedir energia. Portanto, o açúcar é importante no nosso organismo. E temos que ter este hormôniozinho que se chama insulina para fazer com que este açúcar bruto seja então transformado em energia. O que acontece com o álcool é que é um tipo de diabetes mellitus induzido, porque o álcool pode causar uma inflamação do pâncreas, do órgãozinho que produz a insulina, que é chamado de pancreatite alcoólica. Alguns doentes, e é uma doença grave, aguda, com dor abdominal, os doentes podem entrar em choque, inclusivamente. Às vezes, essa doença não é tão aguda, pode haver um decréscimo, um declínio das funções desse pâncreas, desse armazém de insulina, com o decorrer do tempo e com os consumos. O que acontece é, o doente fica, de facto, com o pâncreas inflamado, a produção baixa, logo todo o açúcar que é ingerido, e o álcool é um produto com muito açúcar e é muito calórico, esse produto danificar o pâncreas ainda ajuda a pôr mais açúcar que não é transformado porque não temos a insulina que o próprio álcool é que ajudou a diminuir. Portanto, o álcool faz estragos muito grandes na saúde das pessoas, principalmente nisso. E depois, claro que está muito ligado ao aparecimento de pancreatites e de diabetes mellitus álcool induzidas. Doutora, eu acho que ainda temos tempo para mais uma pergunta aqui nesta nossa primeira parte do Angola Saúde em Foco. Hoje falamos sobre a diabetes mellitus. Doutora, a diabetes danifica os vasos sanguíneos, aumenta o risco de ataque cardíaco, por exemplo, acidente vascular cerebral, doença renal crónica, perda de visão. A questão que ainda agora levantou sobre pancreatites agudas. Como pode um diabético garantir a sua qualidade de vida? Primeiro fator do diabético é o cumprimento terapêutico. Porque podemos falar em mudança do estilo de vida, mas a não mudança do estilo de vida é que o levou, se estivermos a falar da diabetes tipo 2, a esse estado. Então, o cumprimento terapêutico, porque o incumprimento terapêutico é um problema de saúde pública. Nas doenças crónicas, que tem que se tomar medicação todos os dias, imagina se for insulina, que o doente sente dor, a toma da medicação ou o cumprimento da medicação está relacionado ou interligado à dor. Logo, é muito mais difícil de se cumprir. Por isso, é que o cumprimento terapêutico é a primeira premissa, cumprir a medicação. Sempre, não importa o dia, a hora, o que aconteceu. Sou diabético, tenho que me medicar para me tratar. Depois, tem a ver com as mudanças drásticas do estilo de vida. Não quer dizer que o diabético não coma um bolo, não quer dizer que o diabético não possa tomar uma taça de vinho à refeição. Mas o diabético tem situações em que deve evitar. Se sabe que tem uma atividade mais sedentária, que não consegue praticar exercício físico regular, não pode exceder um tanto número de calorias. Na mudança de estilo de vida não se está a falar só de exercício físico, está-se também a falar da ingestão calórica. Evitar carboidratos, açúcares muito refinados, preferir legumes, evitar as frutas. O diabético não pode comer fruta indefinidamente. Existem porções e peças que devem ser comidas diariamente. Deve ser acompanhado por um nutricionista e quem não tiver a possibilidade de ser acompanhado por um nutricionista, o médico que trata do doente diabético, que pode ser um internista, pode ser um endocrinologista,
está capacitado em manter o seu cardápio recheado, mas com moderação, tudo relacionado com a sua patologia. Pronto, isso é que é mudança do estilo de vida, exercício físico, alimentação saudável e, claro, depois falar do stress. Às vezes é quase impossível, principalmente numa cidade como a nossa, em que existe um pouco de trânsito e às vezes as pessoas estão um pouquinho mais exaltadas. E agora com a Covid-19 temos, além do stress normal do dia a dia, temos um stress ligado ao uso da máscara, ao distanciamento social, ao não poder ver-se a família e aquelas pessoas do grupo de risco, e alguns estão mais confinados em casa. Tudo isso ajuda com que o doente diabético descontrole os seus níveis de açúcar. Isso tem que ser mantido, uma saúde mental racional. O diabético tem que ser um doente que saiba engolir sapos. Nem tudo é para se dizer, nem tudo é para levar à risca, nem tudo é para se irritar, porque o stress está mais do que provado, traz oxidação das células e faz subir muitos açúcares. Um diabético teve uma discussão com o chefe, depois da discussão, se for medir a glicemia, está altíssima. Então não vale a pena. Tem que ser um doente calmo, que se irrita com muita dificuldade, quase não se irrita. Tem que ser uma pessoa com um autocontrole muito grande, com uma saúde mental de invejar. Tem que aprender a engolir sapos, cumprir a medicação e mudar o estilo de vida, Mayra. Doutora, isto aqui é um título: diabético tem que aprender a engolir sapos. Isso mesmo. Doutora, ainda temos mais tempo aqui para um follow-upzinho em relação ao que disse. Quantas vezes é que um diabético deve medir a insulina? Na verdade, é medir a glicemia. A glicemia, né? Exatamente. Peço desculpa. Sim. Insulina é... Exato, insulina é quando tem que... A insulina também é doseada. Exatamente. Quando estamos no diagnóstico da diabetes, para além de todos os exames que nós fazemos da medição dos açúcares, nós também podemos medir o hormônio e ver se ele está de acordo aos limites que nós queremos. A insulina se mede, mas é uma vez na altura do diagnóstico e depois nos controles de ano a ano, mas é muito raro medir-se com frequência. Agora, aquelas medições que se fazem em casa e que o doente pode participar na cura ou no tratamento, a cura não, mas no tratamento da sua patologia, depende. Nos diabéticos insulinotratados, existe um esquema que se faz, ou existem vários esquemas. Se ele só faz insulina lenta, habitualmente o doente mede em jejum e 2 horas depois de comer, mais lá para o jantar. Se janta às 19, 2 horas depois de comer, é mais ou menos às 21, está a medir. 2 medições é perfeito. Se o doente estiver no esquema intensivo, em que faz, isso é muito comum nos diabéticos tipo 1, ele faz um esquema intensivo, porque o diabético tipo 1 não faz comprimidos, só faz insulina. Portanto, faz uma insulina lenta que imita o pâncreas, é a chamada insulina fisiológica, que faz efeito durante todo o dia e o seu pico de deixar de fazer efeito é quando estivermos a fazer a segunda toma. Portanto, esses doentes fazem mais medições do que só faz lenta. Os doentes de esquema intensivo que fazem insulina lenta mais insulinas rápidas, fazem uma medição em jejum, fazem medição antes do pequeno almoço, antes do almoço, antes do jantar e há vezes que fazem depois do almoço ou 2 horas depois do almoço, se tiverem algum sintoma. Por quê? Porque estes doentes precisam de saber quanto é que têm de insulina para poder contar as calorias da refeição. Okay. Então, eles têm sempre que fazer antes de comer, picam, veem quanto é que têm de glicemia. Se a glicemia estiver muito alta, ele já sabe que nessa refeição eu tenho que tirar os carboidratos ou reduzir os carboidratos, mais líquidos, é para dosear Doutora, a comida. Muito bem. Sim. Nós estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 30 de abril. Estamos a falar sobre a diabetes mellitus com a doutora Nádia Camate. Antes de irmos aos temas que fazem as notícias desta sexta-feira, eu gostava de deixar a doutora Nádia Camate terminar aqui a sua linha de raciocínio sobre esta questão da qualidade de vida de um diabético, de quantas vezes tem que medir a glicémia, e a doutora estava a explicar exatamente essa parte. Pronto, antes de chegarmos ao topo da hora, de facto, eu explicava as medições. Já dissemos que no diabético que só faz insulina lenta, bastam 2 medições no dia, uma de manhã e uma em jejum e uma 2 horas depois do almoço. Nos doentes que estão em esquema intensivo, que são os diabéticos do tipo 1 e alguns diabéticos do tipo 2, em que fazem insulina além da lenta, que é chamada fisiológica, também fazem as insulinas rápidas, e esses precisam de medir antes para contar as calorias do que vão comer. Isso acaba por guiar um bocado o diabético. Se eu tiver uma glicemia muito alta e eu medir, já sei que o meu prato não pode estar tão recheado de carboidratos ou de açúcares mais refinados. Isso também ajuda o diabético tipo 2 e o tipo 1 a saber a quantidade de insulina que vou fazer. Porque se eu tiver, por exemplo, 400, o que é quase incomum num doente bem regularizado, às vezes não chega a tanto. Nós vamos supor que o doente tenha 300 antes da refeição. Ele já sabe que pode subir 50 ou 60 miligramas por decilitro após a ingestão de alimentos. Portanto, se eu tenho 350 ou 400, vou chegar a 450 ou 500, ou o que nós chamamos de HI, de glicémia. Então já sei quantas unidades vou fazer, porque todo o diabético que faz esquema intensivo tem um esquema, já sabe que se a glicemia estiver no intervalo de tanto a tanto, quantas unidades de insulina rápida correspondem. Então essa medição antes de todas as refeições é precisamente isso, comandar o que é que eu vou comer e quantas unidades de insulina eu vou fazer. Portanto, dizer taxativamente que o diabético deve medir uma vez, 2 ou 4 ou 8 vezes, depende do doente que nós temos à frente. Se é um diabético tipo 1, se é um diabético tipo 2, se é uma diabetes gestacional, que tipo de esquema de insulina essa pessoa tem e que tipo de tratamento está a fazer. Porque o diabético, por exemplo, que só faz comprimidos, basta uma medição por dia. Não precisamos estar sempre a picar o doente. Muito bem, doutora, o diabético, além de ter que saber engolir sapos, tem também que saber fazer contas para tantas medições e... O diabético, principalmente o tipo 1, tem que contar as calorias, tem que contar as unidades de insulina. Imagina que há diabéticos que começam aos 9 anos, aos 12, Exato. São crianças, Exato. Mas têm que fazer essas contas todas. E ainda depois tem que contar a insulina na sua canetazinha, tem que ir a um sítio resguardado, tem que aplicar a sua insulina. Portanto, é uma doença que precisa de muito apoio, não só do doente, mas de todos. Da família, dos professores, dos cuidadores legais, de toda a gente. É verdade, doutora, é verdade, e custa mais quando são as crianças. Doutora, antes de voltarmos assim e continuarmos a falar aqui sobre diabetes mellitus, e ainda temos mais gente de Benguela com os seus vídeos, vamos às notícias, aos principais títulos desta sexta-feira, dia 30 de abril. Incidente em Israel mata pelo menos 45 pessoas. O advogado do líder opositor russo, Alexei Navalny, foi detido. Tropas governamentais e rebeldes entraram em confronto no Chad. Uganda vai cobrar imposto de 12% por acesso à internet. África tem que ficar alerta com a crise da Covid na Índia, diz o chefe do CDC em África. E morreu a rainha Zulu, Dlamini Zulu, na África do Sul. Vamos então continuar com as nossas perguntas aqui do Angola Saúde em Foco. Já falamos aqui de consumo de álcool e a relação que o mesmo tem com as doenças de diabetes. E recebemos ao longo da semana no nosso WhatsApp, eu lembro, o nosso WhatsApp é mais 202 251 9466, e podem enviar as vossas questões para os nossos especialistas responderem. Portanto, o Manuel Fernandes fez exatamente isso. Ele
pergunta se as bebidas alcoólicas como o vinho podem trazer diabetes e Inocêncio também seguiu aqui a ideia do Manuel Fernandes e pergunta se o consumidor de cerveja é mais propenso a ter diabetes. A doutora já falou aqui sobre esta questão do consumo de álcool. A minha questão para englobarmos melhor as perguntas de Manuel Fernandes e de Inocêncio é se há uma bebida específica que possa contribuir mais ou se estamos simplesmente a falar, simplesmente, entre aspas, do excesso de consumo de qualquer bebida alcoólica. Bem, as bebidas que são destiladas, como é o whisky, é muito mais agressivo e a quantidade de graus de álcool ou de alcoolemia no sangue são sempre maiores, dependendo da quantidade, obviamente, que se tem com relação às bebidas fermentadas, como é o caso da cerveja e dos vinhos mais tintos, porque os mais brancos são mais destilados. Dizer que um causa mais danos ao corpo, ou ao organismo, ou à célula beta do pâncreas, podia estar a dizer uma inverdade. O certo é que o consumo de bebidas alcoólicas de forma exagerada, estamos a falar de alguma porcentagem de álcool por mililitro consumido, danifica as células do pâncreas. Portanto, consumo de álcool exagerado é igual, ou pode ser igual, a pancreatite. Aguda ou crónica pode levar a diabetes mellitus. Muito bem, doutora. Eu quero só dizer aqui ao Simão Carlos Quitunga, que nos deixou uma mensagem no Facebook, que nós de facto falamos sobre a malária na semana passada, em também um bocado para lembrar que o dia 25 de Abril foi o dia do combate à malária e ele põe aqui uma questão que a doutora é livre de responder ou não, porque é fora do tema. Ele diz, doutora, a malária e outras doenças estão a matar mais que a Covid-19. Nos hospitais só estão a receber casos graves. Será que a única doença em Angola é só a Covid-19? Doutora Nádia. Não, eu vou responder porque isso é uma preocupação mundial, não é um exclusivo da Angola. Mesmo no início da pandemia, inclusivamente apelava-se em alguns países, se não tiver sinais de gravidade, não venha ao hospital. Para aqueles países em que existe uma saúde 24 por telefone, era incentivado aos doentes, inclusivamente, a que ligassem para receber as informações por telefone e haver um cuidado mais domiciliar do que hospitalar, porque tínhamos pouca informação sobre a Covid-19 e o que nós sabíamos é que a estirpe naquela altura era muito contagiosa, era só praticamente chegar à porta do hospital que a pessoa podia ter a Covid-19. Hoje isso não se coloca entre aspas, se tivermos que olhar ao exemplo da Índia, onde tem uma estirpe muito, muito, muito violenta e que o contágio é feito quase em 1000 segundos, portanto, mesmo com o uso de máscara, se houver alguma medida que não seja muito bem trabalhada, como é a lavagem das mãos ou o distanciamento, pode haver de facto contágio. Então, as pessoas começaram a perceber que as doenças crónicas e algumas agudas estavam a ser preteridas a favor da Covid-19. É próprio que isso aconteça, claro que não é uma desculpa, porque já estamos há um ano nisto, as políticas têm que começar a ser diferentes, porque de facto a malária ainda é a patologia que mais mata em Angola e existem outras patologias nos outros mundos mais desenvolvidos que também existe a mesma queixa. As pessoas estão a dar prioridade à Covid-19 e existem algumas doenças que estão a ser esquecidas por conta de todo este susto, entre aspas, que ainda temos e porque os casos, pelo menos aqui em Angola, estão a aumentar. Apesar de alguns países já estarem praticamente na fase da remissão, nós só agora entramos para a segunda vaga, mas é uma queixa que vem desde o início da pandemia, de facto. A malária tinha muita prioridade, um doente em que provavelmente teria diagnóstico de malária tinha luz verde para entrar, fazer o diagnóstico, medicar, internar se for preciso ou ir para casa com tratamento ambulatório. Hoje, como a Covid acaba por ser a prioridade, ou está a ser a prioridade, pode ser que exista algum atraso, não no diagnóstico, mas talvez na implementação de tratamento ou diferenciar quem fica, quem vai para casa, quem é internado e quem está com gravidade, porque depois acabam por se misturar, não só os sintomas da Covid-19, que são muito comuns
a malária, às vezes podem ser sintomas de malária e ser um doente de facto com malária e estar-se a priorizar, a pensar que se é Covid-19. Isso também pode de facto acontecer. Exato, doutora, muito obrigada. E também de Benguela, Francisco José tem isto para dizer sobre a diabetes. Vamos ouvir. Tenho medo de diabetes, sim. Por quê? Porque é uma doença contagiosa. Sim, gostaria de saber mais o porquê que essa doença está muito aqui no nosso país. E porque nós aqui no nosso país não temos as condições na parte da saúde. Aqui o medicamento é muito difícil. Portanto, doutora Nádia, esta mensagem do Francisco José, mais uma vez, com a ajuda do nosso colega João Marcos, que facilitou aqui termos o Sr. José Manuel em linha e na tela. E caso queira ter a sua questão em vídeo no próximo programa, envie para o WhatsApp da VOA. É mais 202 251 9466. Doutora, o Francisco José tem medo da diabetes, normal, e ele acha que é uma doença contagiosa e também coloca aqui a questão do acesso aos medicamentos. Eu vou começar pela questão do acesso aos medicamentos, porque de facto é uma preocupação não só dos doentes, mas também dos médicos. E a insulina é cara, não é subvencionada, infelizmente. Os antidiabéticos orais também são caros e não são subvencionados. E a diabetes, quando não tratada ou maltratada por incumprimento terapêutico de vária ordem, que pode ser até por insuficiência financeira do próprio utente, tem efeitos curtos, a médio e a longo prazo, que podem tirar um jovem que era a força de trabalho do país para situações de casa. É uma das principais causas da amputação não traumática, quer dizer, que da amputação não derivada de um acidente de viação, por exemplo, de um trauma. A diabetes mellitus leva à amputação pelo pé diabético, leva à cegueira pela retinopatia diabética. Temos muitos doentes jovens que estão em diálise por nefropatia diabética. A diabetes leva os doentes à insuficiência renal. A diabetes, para aqueles jovens que são força de trabalho e que têm as suas famílias constituídas, por depositar aquelas placas que falou aí atrás, Mayra, na sua intervenção, podem causar impotência sexual e ser esse o motivo da dissolução das famílias por incumprimento da própria diabetes. A diabetes pode atingir a parte gástrica e causar gastroparesia, aquelas pessoas que comem só um bocadinho e depois parece que estão empanturradas. São pessoas que podiam estar a trabalhar e estão sempre muito mal dispostas, que não têm a sua digestão facilitada porque a diabetes acabou também por atingir esse órgão. Portanto, ela é um disparo por tudo que é sítio, a diabetes vai para lá. E quando não é medicada ou é mal medicada, porque o doente não consegue comprar a sua medicação, é um fator para que essas complicações que podiam ser há 20, há 30, há 40 anos, começam a surgir depois de algum tempo de diabetes não controlada e em adultos jovens que são força de trabalho. Dito isto, é para passar o recado que deve ser subvencionado o tratamento dos diabéticos. Já houve uma promessa no passado, mas que até hoje não, pelo menos não na prática, nós não conseguimos ver que de facto está a surtir algum efeito. Com relação a ser uma patologia contagiosa, não é. Apesar de termos para a diabetes tipo 1 e para a diabetes tipo 2 um fator genético, ela não é por pegar num diabético ou por ter um casamento com um diabético eu vou ser diabética. Não há, no contacto físico não há um contágio, de facto. Pode haver uma passagem de informação genética, mas para isso tem que ser meu familiar, minha mãe, minha avó. Portanto, as pessoas que têm algum familiar que foram diabéticos pode ter, de facto, uma predisposição, não é 2 mais 2 igual a 4, pode haver uma predisposição genética a que esta pessoa, se não se cuidar, ser mais obesa, sedentária, consumo de álcool, de drogas,
ter um ambiente propício com esta informação genética que já tem de desenvolver a diabetes. Mas contágio, como são outras doenças, a diabetes não tem esse caminho. É bom esclarecer isso, doutora. É um daqueles mitos, às vezes, em relação às doenças também. Mas nesta senda do contágio, vamos falar antes da hereditariedade das doenças, não é? O Inocêncio enviou-nos esta questão via WhatsApp durante a semana, que é: qual é a probabilidade de um indivíduo ter diabetes sabendo que o seu avô morreu com a mesma doença? Portanto, a diabetes pode ou não ser hereditária e quais são as probabilidades? Pronto, o que eu estava a dizer na questão anterior é que há uma predisposição. Se você já teve alguém na família que é diabético e junto com outros fatores, não é hereditariedade, é predisposição genética. Os genes acabam por poder passar de família a família e não acontecer nada. Só que se o ambiente está propício, você é obeso, tem uma vida sedentária, não tem uma alimentação regrada, já tem um ambiente propício para que aquele gene que você de facto tem, dessa predisposição, se desenvolva. Não é uma doença hereditária como tal. E como eu disse também no início, a diabetes pode ser uma doença autoimune. Ninguém é culpado daquilo. O próprio organismo é que não está a reconhecer o pâncreas como um órgão nosso e autodestrói, causando diabetes mellitus, muito frequente. Mas ser de facto hereditária, passar de pais para filhos, não. Mas há uma predisposição genética que pode, juntamente com outros fatores, ajudar no desenvolvimento e aparecimento da patologia. Doutora, nós estamos quase a chegar ao fim da sua participação neste programa, em que eu estou a aprender imenso e espero que os nossos internautas e ouvintes também. Mas antes, há aqui uma pergunta que devia ter sido colocada ou por mim ou pelos ouvintes e internautas, mas que ninguém se lembrou até agora, que é como identificar a diabetes. Quais são os sintomas, como é que eu sei que aqui há algo estranho que se passa com o meu organismo e tenho que ir ao médico para destrinçar se isto é diabetes ou não? A diabetes é muito comum haver Primeiro é um doente que começa a emagrecer sem causa aparente, sem dietas. É um doente que não está a fazer dietas, continua a levar a sua vida normal, começa a perder peso, do nada. Era gordinho até e olha, fulano viu e está muito magro. Esse mesmo doente pode não notar, não está nas roupas, mas alguém de fora diz: olha, estás a emagrecer. Pode ser de facto diabetes, mas não é um sintoma único. O doente queixa-se que tem muita sede, estou sempre a beber água, urino imenso. Só que como o doente está sempre com sede e bebe muita água, acha que o facto de estar a urinar muito é da água que ingere. Não percebe que a quantidade de urina que está de facto a desperdiçar é 2 ou 3 vezes superior à água que está a ingerir. Pronto. Então tem muita sede, urina muito, uma perda de peso não intencional, não há intenção de perder, mas ele está a perder peso. Problemas de pele, são doentes que vêm dizer: eu tenho muitos furúnculos, tenho furúnculos nas pernas, furúnculos nas costas, volta e meia, e vai aos médicos, alguém não se lembra de lhe pedir uma glicémia e faz antibióticos, está sempre a drenar furúnculos e faz penicilinas e ampolas e põe pomadas. O doente pode andar nisso 10, 15 anos. E ninguém se lembra de lhe pedir uma glicémia. É um doente que, para além dos furúnculos, tem muita comichão. Às vezes sente comichão na pele, por tudo e por nada. Eu tenho muita comichão, tenho que tomar antihistamínicos, ou medicação para as alergias. Estou sempre com muita comichão. Vamos dosear os açúcares. Pode ser uma diabetes. Para as mulheres, dado a comichão, existe uma infecção vaginal que se chama candidíase vaginal, que há, de facto, a saída de uma secreção, parece iogurte, que é leitoso e desfaz-se com alguma facilidade, tem assim alguns grumozinhos. Essa infecção que também causa muita comichão vulvar, portanto, na área íntima da mulher.
e são repetidas. Trata hoje, para a semana tem outra vez, para o mês que vem tem outra vez. São infecções repetidas. Fúngicas é para dosear a glicémia. Pode ser uma diabetes. Muito bem. Sim, continua. Ainda temos a visão turva. Os doentes dizem, eu estou a ver a televisão ao longe e já não consigo enxergar bem. Às vezes esse doente, essa visão turva, pode estar ligada a diabetes mellitus. Doutora, mas a visão turva já pode ser uma diabetes avançada, não? Pode, mas esse doente que tem vários furúnculos, ele pode ficar assim 10 anos. Okay. Eu tenho um doente que ficou assim durante 17 anos. Furúnculos assim, ali, até que veio a mim, mas não veio para diabetes. Veio porque sentia uma dor nas pernas e tinha 400, portanto, tinha glicemias altas há quase 15 anos, 16. Mas foi tratado com penicilinas, ninguém se lembrou de lhe pedir uma glicemia. Esse doente já tem visão turva. Muito bem. Pois bem, doutora, este tema depois cruza com o tema do diagnóstico, do bom diagnóstico, logo de princípio, quando um paciente se queixa. Doutora, está na hora das suas recomendações aqui para mim e para todos que estão a ouvir e a ver o nosso Angola Saúde em Foco deste dia 30 de abril e que é sobre a diabetes mellitus. Portanto, quais são as suas recomendações para que nos tratemos ou previnamos contra a diabetes mellitus? Então, para a diabetes acaba por ser uma doença do comportamento. O nosso comportamento é que tem que mudar. Se sabemos que ingerimos calorias, temos que gastá-las. O nosso organismo existe a insulina para ajudar. Nós temos que fazer a nossa parte. Exercício físico, moderar o consumo de bebidas alcoólicas, de drogas que danifiquem o nosso pâncreas, o stress, devemos ter uma saúde mental. Finais de semana, ao invés de nos metermos ao trabalho, levar trabalho para casa, nós precisamos, isso é quase uma ordem, de desligar pelo menos 24 horas, sábado e domingo, é para estar com a família, relaxar, pensar noutras coisas. E depois voltamos outra vez ao stress do dia a dia e temos 5 dias úteis para resolver os nossos problemas. Sabemos que estamos sobrepeso e devemos procurar ajuda. Comer ou a comida é uma droga, tal como qualquer outra, causa dependência. E as dependências devem ser tratadas. Existem medicamentos para isso, existe conversa para isso, existe um profissional para isso. E esse profissional chama-se nutricionista. Nós aprendemos, ou precisamos de aprender, precisamos de aprender a comer. E quando vamos ao nutricionista, se formos homens e não gostamos de cozinhar, temos que levar a esposa, que é a pessoa que cozinha lá em casa. Quando vamos ao nutricionista, não se vai sozinho, porque se a pessoa que faz a comida não for, o recado, a informação pode ser mal transmitida e continuamos com os maus hábitos alimentares. Ir ao nutricionista sim, procurar ajuda sim, mas vão os dois. Se for só a senhora, pode ir sozinha, para que ouça tudo e aplicar o que ouviu em casa, na família. A mudança do estilo de vida tem também a ver com os comportamentos de risco. Já falamos das drogas e do álcool, já falamos do excesso de calorias, do stress e também do exercício físico. Se não tem tempo de ir a um ginásio, agora por conta da pandemia temos os ginásios fechados, mas podemos fazer ao ar livre, existem horas para isso. Uma caminhada de 1 hora todos os dias chega, mas não é caminhar a ver montras, isso não vale. Uma caminhada tipo jogging, com um passo acelerado e tem que se transpirar. Quando se vê montras, não se transpira. Portanto, vamos mexer os pés, fechar a boca e relaxar a mente pelo menos 24 horas. Está aí mais outra e eu espero que todos tenham apontado esta. Eu vou repetir, tentar ser fiel ao que a doutora disse. Mexer os pés, fechar a boca, e eu estou aqui a apontar, atenção. E relaxar a mente. E relaxar a mente. E assim, eu acho que não evitamos só a diabetes, evitamos outra série de problemas, doutora Nádia. Isso mesmo. Doutora Nádia, muito obrigada mais uma vez por tirar um bocado da sua sexta-feira para passar aqui connosco neste Angola Saúde em Foco. Bom final de semana a todos. Muito obrigada. Uma boa semana cheia de saúde para a doutora Nádia e para a sua família. Nós vamos continuar com o Angola Saúde em Foco.
O governo do Zimbábue revelou que neste mês que foram registadas quase 5.000 adolescentes grávidas em janeiro e fevereiro, um número bem superior ao mesmo período de anos anteriores. Ativistas e grupos da sociedade civil atribuem o fenómeno ao confinamento imposto pelo coronavírus e à pobreza. Álvaro Lugero Andrade tem a nossa reportagem. Além das quase 5.000 adolescentes grávidas nos 2 primeiros meses do ano, cerca de 1.800 casaram-se prematuramente durante o mesmo período. A maioria vive em subúrbios pobres, de acordo com o relatório do próprio governo. É uma informação considerada decepcionante para Natsiraisha Maritsa, de 17 anos de idade, que fundou a iniciativa Auditório para Pessoas Menores de Idade Vulnerável. Desde 2018, ela alerta as adolescentes para os perigos da gravidez precoce. Percebi que ainda há muito o que fazer. Isso não é para uma pessoa só. Todos os interessados devem juntar-se à campanha e participar em maratonas, corridas, em campanhas por uma nação que deve ser livre da gravidez precoce e casamentos prematuros. O Fundo da População das Nações Unidas tem prestado assistência, visando garantir que as crianças do Zimbábue tenham aulas online e de rádio durante os confinamentos impostos pela Covid-19. Aquela agência da ONU afirma que o Zimbábue está entre os países da África subsaariana com as mais altas taxas de gravidez na adolescência. A taxa de fertilidade é de 108 por 1000 meninas entre adolescentes. Este número é superior à taxa média de fertilidade de 101 nascimentos por 1000 mulheres jovens entre 15 e 19 anos na África subsaariana. E claro que esses dados são anteriores à pandemia da Covid-19, antes das medidas de confinamento serem implementadas. Dados emergentes indicam que houve um significativo aumento da gravidez na adolescência. Sibusisiwe Buda Mazara, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Mulheres, diz que o seu grupo ficou estupefacto com o relatório, que foi divulgado pela ministra dos Assuntos da Mulher do Zimbábue, Chitembizo Nyoni. Buda Mazara afirma que o estigma impede que as meninas grávidas vão à escola. Ela diz que a legalização do aborto deve ser uma opção nesses casos, porque a educação sexual e reprodutiva e os anticoncepcionais não funcionaram. Os nossos filhos envolvem-se na prática sexual desde os 10, 15 anos. E porque não estamos a fazer o que outros países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral fizeram? Na África do Sul, o aborto é legal. Aqueles que podem pagam a viagem para a África do Sul e têm a sua gravidez interrompida legalmente. Mas Maritsa discorda, argumentando que as taxas de pobreza e a falta de educação no Zimbábue estão a alimentar o extraordinário aumento das taxas de gravidez na adolescência e dos casamentos precoces. Obrigada ao Álvaro Lugero Andrade por esta reportagem. A Covid-19 tem sido brutal para a África, o continente menos desenvolvido do mundo, mas não tem sido tão má como alguns temiam, embora agora se esteja já a prever uma segunda onda mais grave para a África. E também, embora os atrasos na implementação da vacina tenham acontecido. Ana Guedes tem esta reportagem. O ano da pandemia deu ao vírus tempo suficiente para se espalhar sem controle pelo vasto continente africano, desde o epicentro na África do Sul, que documentou mais de 1,5 milhões de casos, até aos mais distantes, como a remota nação insular de Madagascar. A nação do Oceano Índico, longe da costa africana, assistiu a um aumento dos casos das mortes, disse o seu ministro da Saúde, Jean-Louis Rakatova. Temos o vírus, que é a variante sul-africana, e esta segunda vaga. Também este vírus tem uma particularidade de desencadear formas mais graves, daí o aumento de mortes em Madagascar atualmente. A África tem sofrido menos casos do que o resto do planeta, mas a sua falta de infraestruturas, os desafios financeiros e o seu elevado fardo de VIH tornam tudo mais difícil. Em Eswatini, a minúscula nação da África Austral, o ministro da Saúde disse à Voz da América no mês passado que em breve iniciaria uma campanha de vacinação em massa, vários meses após as nações desenvolvidas terem iniciado a sua. O que aprendemos, não só nós, mas em todo o mundo, é que o VIH acabou por não ser um fator tão importante. E este é o nosso Angola Saúde em Foco. Podem ver esta reportagem e outras no nosso website www.voaportugues.com.
Muito obrigada à doutora Nádia Camate e a todos que nos acompanharam durante esta hora. Para a semana vamos falar com Érica Tavares da Eco Angola sobre